Senhor presidente, senhores senadores, desde o início deste processo, que já dura muito tempo, mais de 4 meses, a base de sustentação do governo, que vem, aliás, se reduzindo como uma cama de Procusto, vem sustentando num argumento que eu considero meramente retórico, senhor presidente, de que não existe nenhum artigo da lei ou da Constituição cuja transgressão possa ser atribuída à senhora presidente da República. O senador Anastasia, com uma precisão milimétrica na comissão comandada por Vossa Excelência, demonstrou a pertinência da aplicação da Lei 10.079, que define o que seja crime de responsabilidade, e da Constituição, aos atos praticados pela senhora presidente da República. E com a mesma precisão, com a tranquilidade demolidora, desconstruiu ponto por ponto da laboriosa defesa apresentada pelo advogado-geral da União. Eu estou absolutamente tranquilo em relação ao enquadramento da senhora presidente da República como passível de ser punida por crime de responsabilidade. O artigo 85 da Constituição e os artigos 10 e 11 da Lei 1079. 1079, Lei 1079 de 1950, calcada em dispositivos constitucionais que vem de 1946. Não é uma legislação ad hoc, aplicável apenas à senhora presidente da República, como foi afirmado aqui. Não é uma invenção. É uma lei, aliás, a Lei 1079, a qual foram acrescidos dispositivos que vêm da Lei de Responsabilidade Fiscal, exatamente pela compreensão do Congresso Nacional e da sociedade brasileira, de que a responsabilidade fiscal é um valor do povo brasileiro, arduamente conquistado pelo povo brasileiro, e que, portanto, qualquer ação que vulnere essa responsabilidade é uma ação que se dirige contra os valores fundamentais sobre os quais se assenta a vida da nossa comunidade nacional. Crimes praticados com dolo específico, o desejo imoderado de se manter no poder, valendo-se para isso da mentira, da fraude, da falsificação da realidade. Crimes qualificados pelo resultado. O resultado desta crise profunda que nós estamos vivendo. Eu venho, senhor presidente, de um estado, do estado de São Paulo, que foi descrito por Antônio Tavares de Almeida como uma usina de trabalho. Esta usina, meu caro deputado Macris que nos assiste, hoje está emperrada. Não é mais alimentado pela energia que vem de decisões corretas do governo. As suas engrenagens estão desconjuntadas. E as consequências para o meu povo, para o nosso povo, podem ser vistas por todos aqueles que percorrem as ruas da nossa cidade, as lojas fechadas, os empregos se esvaindo, a desesperança, o desalento. Este é o resultado dos crimes praticados pela presidente da República. Senhor presidente, desde o início desse processo, o governo vem tentando criar obstáculos. É natural, é o direito, embora às vezes haja também abuso de direito. Recorreram ao Supremo Tribunal Federal por 2 vezes. E por 2 vezes deram com o nariz na porta. Foram buscar lã e saíram tosquiados, pois o Supremo Tribunal Federal legitimou por 2 vezes o procedimento que transcorre à luz do dia
sob a vigilância do povo, transmitido pela televisão. Por 2 vezes. E agora, senhor presidente, para dar a esse ato definitivo do nosso processo, pelo menos nessa fase, um tom de farsa, um tom burlesco, recorreram à senhora presidente da República, o advogado-geral da União, esta figura bizarra do presidente interino da Câmara, que provocou, com aquele despacho, embora ignorado pelo presidente Renan Calheiros, uma esperança de reviravolta, comemorada e celebrada por aquilo que resta da base governista. Aliás, senhor presidente, foi feito aqui nessa tribuna uma comparação absurda entre o impeachment da presidente Dilma e a tentativa de golpe contra o presidente Getúlio Vargas. Imagine, senhor presidente, se Getúlio Vargas iria se entregar a uma manobra como esta, que tentaram na 15ª hora, cobrindo-se de ridículo, como esta manobra em que tentaram instrumentalizar o senhor Valdir Maranhão. Senhor presidente, eu não tenho dúvidas de que esta casa vai permitir a instauração deste processo. E a presidente Dilma Rousseff será afastada do seu cargo. E o vice-presidente da República, como manda a Constituição, vai assumir as funções da presidência. Este processo é irreversível, não apenas pelo rigor da argumentação daqueles que defendem o enquadramento da presidente Dilma nas leis que definem o crime de responsabilidade, não apenas pela decisão de políticos, deputados e senadores, que alguns, desde o início, se alinharam com essa tese, e outros que vieram a assumi-la depois. Este processo é irreversível, senhor presidente, porque a cidadania brasileira se levantou, porque a cidadania brasileira reveste-se hoje de uma face inédita, autônoma, livre, muitas vezes desabusada, inconveniente, que se comunica por meios insuscetíveis de qualquer controle, que não obedece à tutela de chamados movimentos sociais, que nada mais são senão correias de transmissão do Partido dos Trabalhadores, dirigidas por pessoas eleitas para encabeçar não se sabe como, e que se utilizam da sua condição de pretensos líderes para viver sem trabalhar. A sociedade brasileira acordou e não vai voltar à passividade de antes. Não há partido político, não há sindicato que consiga colocá-la no molde decidido por outrem. É um movimento espontâneo, que ainda ontem, senhor presidente, fez com que a medida provisória 702 ou 703, que transformava os acordos de leniência em acordos de complacência, foi enterrada aqui no Senado, no Congresso Nacional. É este movimento, senhor presidente, que dá força às investigações da Lava Jato. É este movimento que fez com que o senhor vice-presidente da República, depois de ter cogitado em convidar um advogado honrado e ilustre para ministro da Justiça, teve que desconvidá-lo em razão de uma declaração que ele havia feito em outro contexto a respeito das investigações da Lava Jato. Esse movimento é incoercível, veio para ficar. E ai de nós, se não aprendermos com as lições das ruas. Ai de nós! E é por isso, senhor presidente, que não apenas a senhora presidente da República vai ser afastada por uma decisão de hoje, e é por isso também que ela não voltará mais, ela será afastada definitivamente. Eu não tenho dúvida nenhuma, senhor presidente. Sabe por quê? Porque ela perdeu condições de governar esse país. Não há ninguém que acredite, nem mesmo os seus defensores, que se esmeram num combate de retaguarda para cobrir a retirada de um exército derrotado, nem mesmo os seus defensores acreditam que ela tem condições de voltar a presidir este país. Ela perdeu
todas as oportunidades. Perdeu a oportunidade de falar a verdade para o povo na campanha eleitoral. Perdeu a oportunidade de corrigir os rumos do seu governo quando convidou Joaquim Levy, de um lado, para fazer ajuste fiscal e, de outro lado, estimulava movimentos disruptivos, movimentos de contestação, movimentos do seu partido, que criavam todos os obstáculos para que o programa do ministro Levy, apoiado por Vossa Excelência, senador Renan Calheiros, tivesse um desdobramento positivo. Ela perdeu as oportunidades lá atrás, em 2013, quando a primeira manifestação forte do despertar da sociedade civil foi respondido por ela com uma sucessão de slogans, os chamados pactos, que se esgotaram no seu pronunciamento de televisão e aos quais ela não deu nenhuma consequência. Perdeu as oportunidades quando, depois de afastar os chamados pessoas que teriam cometido, segundo ela, malfeitos numa operação de faxina, trouxe de volta todos os faxinados, incorrendo assim naquele anátema do profeta Isaías, dirigido contra governantes corruptos de Israel. Os teus príncipes são amigos de ladrões. Ela se aninhou nos braços da mais sórdida fisiologia, tentando salvar o seu governo, não entendendo que ela se embrenhava no mato sem saída. Perdeu as oportunidades, senhor presidente. Perdeu a primeira oportunidade quando o senador Aécio Neves, no dia em que foi proclamada a vitória da presidente Dilma nas eleições, telefonou a ela e fez a ela o apelo para que ela liderasse um processo de reunificação num país dilacerado. Perdeu todas as oportunidades. E agora, senhor presidente, agora é tarde. Porque ninguém mais acredita que Dilma Rousseff, com as mesmas teimosias, a mesma inépcia, a mesma irresponsabilidade, amparada agora por não mais do que 137 deputados federais, escorada em movimentos sociais, chamados movimentos sociais, que são expressão de um radicalismo que o povo brasileiro não admite, não aceita, que ocupam hoje o Palácio do Planalto, colocando faixas e cartazes, profligando o chamado golpe, a farsa do golpe. Senhor presidente, esse processo não tem mais volta. E eu espero que o senhor presidente da República, o senhor vice-presidente, ao assumir o cargo por força da Constituição, se lembre de quem o fez presidente da República. Quem fará o senhor Michel Temer, presidente da República, é a sociedade civil brasileira, que quer decência, quer eficiência, quer responsabilidade e quer patriotismo. E eu tenho certeza que o senhor vice-presidente não nos decepcionará. Muito obrigado.